Boa noite. Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Lara Mesquita, eu sou diretora acadêmica da Escola do Parlamento e vou roubar 5 minutinhos do começo da aula para dar boas-vindas, algumas informações. E eu queria começar, então, dando boas-vindas a vocês. Sejam bem-vindos ao curso sobre convivência familiar e comunitária. Essa é a segunda edição que a Escola do Parlamento organiza sobre esse curso. Nós fizemos uma versão em 2015. Esse ano, as professoras Damares e Joana, que está aqui, que vai dar a aula de hoje, fizeram uma revisão, reviram todo o conteúdo e reelaboraram um novo curso com o mesmo tema, já que é um tema tão importante de ser debatido aqui na Câmara e pela Escola do Parlamento. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença aqui, Joana, muito obrigada por aceitar o convite da escola para organizar esse curso, trazer esse debate aqui para a nossa sala de aula da Escola do Parlamento e ser nossa parceira em tantas boas ocasiões. É sempre um sucesso os cursos da professora Joana, como a gente está vendo aqui hoje. Deixa eu fazer uma pergunta, vou fazer algumas perguntas para a gente tentar entender o perfil das pessoas que estão aqui. Para quem está de pé, ainda tem algumas cadeiras, mas a gente já pediu cadeiras extras, tá? Quem das pessoas que estão aqui são formadas ou são estudantes de serviço social? Uau! Tem servidores públicos? Tem servidores aqui da Câmara Municipal de São Paulo? Pessoas que trabalham em abrigos ou em outros órgãos de atendimento? Tem advogados ou estudantes de direito, de jornalismo, de ciências sociais, administração pública. Eu esqueci de alguém? Psicólogos, desculpe. Tem conselheiros aqui? Olha. Tem arte educadores, alguém que trabalhe na Fundação Casa. Bom, acho que deu para a gente ter uma ideia do perfil, né, Joana? Quantos de vocês estão vindo pela primeira vez a um curso da Escola do Parlamento? Legal, bastante gente. Então, para quem está voltando, sejam bem-vindos de volta. Para quem está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos e eu espero que vocês voltem em outras oportunidades. A Escola do Parlamento é uma escola de educação para a democracia, da Câmara Municipal de São Paulo. Ela não é uma instituição da Câmara Municipal de São Paulo, ela não é vinculada ao mandato de nenhum vereador, a nenhuma figura política, ela é da instituição Câmara Municipal e tem por objetivo promover tanto os debates sobre temas de políticas públicas relacionados aos temas importantes da nossa cidade, quanto incentivar o que a gente chama de educação para a democracia. É formar munícipes, cidadãos mais conscientes dos seus direitos, dos seus deveres, e mais instrumentalizados para participar da vida democrática da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Todas as atividades da Escola do Parlamento são gratuitas. Todas as atividades da Escola do Parlamento têm suas inscrições realizadas pela internet, através do nosso site. Elas são sempre transmitidas ao vivo, online, e depois os vídeos das aulas ficam gravados e disponíveis no site da Câmara e também na mesma página do curso na escola onde vocês fizeram a inscrição de vocês. Fica um link lá para quem quiser reassistir essa aula ou recomendar para alguém. Normalmente demora uns 2, 3 dias para as aulas estarem disponíveis. Como as aulas são transmitidas ao vivo pela internet e são gravadas, as professoras e os professores que vão estar aqui com a gente, eles vão sempre falar ao microfone e eles vão tentar passar o microfone para vocês perguntarem, para poder, quem está em casa, ouvir quais são as perguntas.
Como a turma está muito grande, eu vou propor uma dinâmica para vocês, estou propondo agora para a Joana, da Joana tentar primeiro fazer uma parte mais concentrada da aula dela, e a gente concentrar as perguntas na parte final da aula. Se não, chega no final da noite, ela não conseguiu passar o conteúdo que ela planejou para hoje, porque é muita gente. Esse auditório tem umas 130, 140 cadeiras e ainda tem gente chegando. Se cada um fizer uma pergunta, já acabou o tempo da aula e ela não vai conseguir apresentar os conceitos básicos que ela está propondo para a aula de hoje. Mas isso sem prejuízo de que a gente reserve pelo menos 1 hora no final da última hora de aula para que vocês possam fazer todas as perguntas de vocês, porque, afinal de contas, a Escola do Parlamento valoriza muito essa participação e a interação entre os professores e os alunos. Acho que, com isso, eu já roubei bastante tempo da aula. Daqui a pouco, o Rafael, que é o estagiário da escola que acompanha esse curso, ele vai estar aqui acompanhando todas as aulas com vocês, ele vai circular a lista de presença. Todo mundo que se inscreveu pelo site precisa assinar a lista todos os dias, porque o certificado é dado em função das assinaturas em lista de presença. Se tem alguém aqui que não conseguiu fazer a inscrição pelo site, vocês são todos muito bem-vindos, podem ficar. Só vou, desde já, avisar que, infelizmente, vocês não vão poder receber o certificado. Tá? A gente não tem como emitir certificado para quem não fez a inscrição pelo site. Então, sejam bem-vindos, fiquem, participem, façam um debate. E não fiquem chateados conosco por essa regra que tem a ver com a dinâmica interna e possibilidade de funcionamento da escola. As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, sempre nesse auditório, tá? Sempre aqui no primeiro andar. Se houver, por acaso, alguma mudança de sala, a gente notifica todos vocês por e-mail e também cola um recadinho aqui no começo da aula. Boa aula para todos vocês, muito obrigada, boa noite, obrigada, Joana, boa aula. Boa noite, gente. Tudo bem? Tem umas carinhas conhecidas, meus ex-alunos, gente que já fez o curso aqui comigo, né, de população em situação de rua. Eu vou me apresentar para vocês rapidinho, porque hoje a gente tem um... Hã? Não. E antes de me apresentar, Lara, eu queria agradecer a Lara e toda a equipe da Escola do Parlamento. A Escola do Parlamento tem feito um trabalho incrível. Eles abriram essa área para ciências sociais aplicadas, para que a gente pudesse discutir a aplicação das políticas públicas. E a gente está aqui com eles desde 2014, dando cursos sobre convivência familiar e comunitária, sobre população em situação de rua. Esse é o 4º curso, né? Os nossos cursos são mesmo muito procurados aqui na escola, porque a gente tem essa possibilidade que a Lara falou, quero ver caber todo mundo nessa sala. Porque a gente tem essa possibilidade de dialogar sobre as políticas públicas, e quem é dessa área sabe o quanto a gente tem uma carência de cursos gratuitos de boa qualidade, não é? A gente tem alguns cursos que são pagos, não necessariamente eles são de boa qualidade, e esses cursos na Escola do Parlamento, eles têm prezado pelo compromisso com essa construção democrática que a Lara fala, trouxe para vocês, apresentando qual que é o trabalho da escola, e com a implantação das políticas públicas, né? Esse curso é coordenado por mim e pela professora Damares Vicente. Vai estar com a gente nesse curso professora Beth Rosa, professor Rodrigo Silva, que é defensor, né? Público. Quem esteve no curso sobre população em situação de rua teve a oportunidade de conhecê-lo, e a gente espera, com isso, trazer essa discussão do direito à convivência familiar e comunitária, e trazendo um pouco do que mudou de 2015 para cá, quando a gente deu o primeiro curso aqui. Muita coisa mudou, e é isso que a gente quer trazer para vocês, né? Os nossos cursos, para quem não conhece, eles têm uma carga teórica grande, a gente traz conceitos, a gente tem essa preocupação em preparar a aula,
em discutir com vocês categorias importantes, onde as políticas se ancoram. Então, nesse curso sobre convivência familiar e comunitária, a gente vai ter a oportunidade de discutir questões sobre a construção sociohistórica da família, que é o que nós vamos fazer aqui hoje, né? A professora Damares vai trazer a discussão sobre políticas sociais, sistemas de proteção social e quais são as respostas construídas à reprodução social do trabalhador nesse sentido. A professora Beth Rosa vai trazer toda a discussão da história da criança e do adolescente no Brasil e quais as violações a que as crianças e os adolescentes têm sido sujeitas e quais as respostas institucionais que são construídas. Aí eu volto mais para o finalzinho do curso, trazendo a discussão do plano, né? O que diz o plano de convivência familiar e comunitária, como que está o plano 10 anos depois, né? O plano fez 10 anos agora. Ele foi implantado, não foi implantado? A gente vai discutir isso. Como que estão os serviços? Os serviços estão trabalhando à luz do que preconiza o plano, ou não? A gente vive realidades completamente distantes das diretrizes que estão colocadas. E no nosso último encontro, eu, Damares e Rodrigo, a gente vai fazer um debate com vocês dos desafios que estão colocados hoje para a implementação do plano. Certo? Então, vamos lá? Estão todos acomodados? Cadê o Rafael? Rafael já está... Não, estou perguntando ao Rafael porque ele já sabe o curso. Já pode dar aula. Para cá? Não. Eu sempre brigo com esse trequinho. Viu? Sabia que eu ia precisar do Rafael. Então, vamos fazer assim, do jeito que a Lara propôs, eu vou apresentar o conteúdo para vocês e a gente deixa um tempinho no final. Não 1 hora, porque são muitos slides, mas um tempinho aí, uns 20 minutinhos, a gente deixa para o debate e a gente vai ter possibilidade de debater diversas questões ao longo dos nossos encontros. Lara está lá testando. Muito bem. Esse curso, pelo que eu vi, metade... Alguém participou do outro curso? Sobre convivência familiar e comunitária? Sobre convivência familiar e comunitária. Mais alguém? Eu vi umas carinhas fazendo assim, mas pode assim... Além dela? Não? Muito bem. Hoje nós vamos discutir as desigualdades históricas, econômicas, políticas e sociais, tanto de gênero quanto geracionais, expressas nas relações familiares. Então, olha quanta coisa a gente tem para conversar hoje. A Lara está tentando, gente. A gente precisa partir dessa discussão da família para a gente entender de que família nós estamos falando. Esse tem sido o tema tem sido meu objeto de estudo. Eu acabei de entregar a minha tese de doutorado sobre isso, partindo exatamente dessa construção histórica para entender a família, né? A gente precisa entender que família é essa, de que família a gente está falando, quais são as relações que estão colocadas nessa família. O que mudou? Né? Somos todos a mesma família? Então, eu trouxe para abrir o curso para vocês uma frase de Marx, ao contrário de Marx e Engels, né? Ao contrário do que pensam, Marx e Engels também discutiu família, né? E ele vai dizer, na ideologia alemã, que a terceira condição que já de início intervém no desenvolvimento histórico é que os homens, que renovam diariamente sua própria vida, começam a criar outros homens, a procriar. A relação entre homem e mulher, entre pais e filhos, a família. Essa família, que no início se constitui a única relação social, torna-se mais tarde, quando as necessidades aumentadas criam novas relações sociais.
e o crescimento da população gera novas necessidades. Uma relação secundária, salvo na Alemanha, e deve, portanto, ser tratada e desenvolvida segundo os dados empíricos existentes, e não ao conceito de família, como se costuma fazer na Alemanha. Então, ele traz uma crítica que hoje a gente ainda não conseguiu superar, é que muitos de nós aqui ainda estamos presos a conceitos de família. A gente tem toda uma literatura que tipifica as famílias, né? Família monogâmica, família unipessoal, família... né? E o que ele está dizendo aqui é que, mais do que ficar preso em conceitos de família, a gente tem que olhar para o que a realidade nos aponta. O que essa realidade nos aponta? Como que essas famílias fazem para garantir a reprodução social dos seus membros, ou seja, a sua sobrevivência? É nessa luta pela sobrevivência que a gente vai conseguir, olhando para como essas famílias sobrevivem, que a gente vai conseguir construir respostas efetivas por dentro das políticas públicas. Se a gente não seguir esse caminho, a gente corre um sério risco de implantar uma agenda prescritiva e moralista para essas famílias. Quando a gente não olha de verdade para as necessidades de sobrevivência dessas famílias. E Marx já dizia isso há muito tempo atrás. E aí a gente pode aqui fazer uma dinâmica com essa figura que eu trouxe. Vocês conhecem esse quadro? A Tarsila do Amaral? Quem são essas pessoas? É uma família, muito bem. Sou tão baixinha que quase não subo aqui. Cadê a mãe? Acho que já estão apagando. Cadê a mãe? A mãe é de azul? E o pai? O pai é de bengala? É o de bigode? De bigode com enxada é o pai. E a mãe é de azul? É a que está amamentando, nenê. De touca preta, tá. E onde estão os filhos? A avó está no fundo, é essa de branco? Ah, a avó é fumante. Olha que vozinha, hein? A avó é essa fumante aqui. E os filhos, onde que estão? Essa galera. Então, muito bem, já temos um pai, esse senhor distinto, com uma enxada e de bigode. Já temos uma mãe que amamenta, certo? Já temos a avó pitando ali um cachimbinho, né? E temos os filhos, certo? São da família também. Tá. É bom, né? Que família a gente escolhe também, né? Tá. É isso, gente. Ué, se não é isso, o que que é? E se eu olhar aqui para esse quadro e disser para vocês... que essa de azul aqui vive em união homoafetiva com aquela de branquinho ali. E que elas acolheram esse aqui,
que vocês acharam que era o pai, é o ex-marido dessa de azul aqui. Como eles tiveram filhos, né? Aí vieram as PECs, as reformas, a situação não ficou muito boa, eles foram morar todos juntos, para ver se sobreviviam melhor, né? E aí é o ex-marido, as duas moças que são companheiras. Essa aqui que está pitando pode ser viúva, pode ser uma irmã, que mora junto. Aonde está escrito que esse tem que ser o pai e a que amamenta tem que ser a mãe? Mas olha só como a gente está sugestionado a ver a família de um jeito só. Né? E a família, existem vários modos de ser família. O que acontece é que hoje, a gente sabe disso, muitas vezes no discurso, mas a gente não consegue fazer esse trânsito ideológico para a prática. A gente continua com essa visão incorporada de família doriana. Né? Ou não? Não é isso? Posso descer? Não gosto de ficar aqui em cima. Então, eu trouxe essa pintura para a gente começar a aquecer. Rafael, você mudar ela para mim? Não para de chegar gente. Que bom. As crianças podem ser adotadas, claro, e são filhos. Então, não precisa de denominação se elas são adotadas ou não, porque são filhos. Podem não ser filhos, podem ser da família extensa, que a gente tem trabalhado tanto para nos ajudar, né? Exatamente. Olha lá. Não necessariamente quem amamenta é a mãe. E é exatamente isso que a gente está discutindo. Existem vários modos de ser família. Pode passar para o próximo, por favor. Senão a gente não chega. Não, desculpa, Rafael, volta. Isso. O que a gente pode afirmar é que a família é a instituição social histórica mais antiga. E que cada família assume um arranjo, uma forma, eu gosto de dizer, assume um modo de ser família, condicionado pelo tempo, pelo lugar e principalmente pela classe social. Aqui a gente vai trabalhar sempre com esse recorte. A família, ela é responsável pela reprodução social, ou seja, pela sobrevivência e por tudo que envolve a sobrevivência. Essa família está em constante mudança. E mais do que estar em constante mudança, a família é contradição. A gente trabalha muitas vezes com modelos tão idealizados que desconsidera que as famílias que a gente atende vivenciam contradições o tempo todo. Não só as que a gente atende, como as nossas. Eu sempre brinco que se a gente fizesse um cara a cara aqui, lembram daquele jogo, cara a cara, que abaixa as carinhas? Né? Ninguém precisa se expor aqui, mas se a gente for pensar, né? Quem tem problema de violência na família, abaixa as carinhas, já 30% já foi. Né? Quem tem problema de uso abusivo de substância psicoativa na família, abaixa mais as carinhas. Né? Quem tem familiares que estão presos ou crianças que estão cumprindo medida socioeducativa, abaixa mais as carinhas, certo? Quem tem alguém que sumiu de casa e nunca mais voltou, abaixa mais as carinhas, né? E se a gente for colocar todas as dificuldades e contradições que as famílias vivenciam no cotidiano, a gente mesmo ia ter que sair embora daqui, não ia sobrar ninguém. No entanto, muitas vezes a gente, nos serviços que a gente atende, a gente cobra uma perfeição, né, da família e discute um
um modelo tão idealizado que é distante, inclusive, do que a gente vivencia. Então, a gente precisa assumir que família é contradição. Para todos nós. É esse sentimento que uma hora a gente tem raiva, outra hora a gente ama, uma hora a gente não quer ver, outra hora a gente explode, é mais violento, outra hora é mais contido. Tem raiva, mas tem amor, né? Que é tudo muito misturado. Isso é contradição. Não existe perfeição, não existe uma lógica cartesiana. Pode mudar para o próximo. Então, aqui eu trouxe para vocês, trabalhando esse conceito de família a partir da obra do Engels, né? Alguém aqui já leu? Gostaram? O Engels, ele tem uma obra sobre família que chama A Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado, onde ele vai estudar essa evolução da família, né? Ele vai dizer para nós que a família, inicialmente, ela era o quê? Era uma organização social que era nômade, ficava sempre em busca de condições melhores, era coletivista, ou seja, não era cada um com o seu celular se comunicando dentro de casa por WhatsApp, era todo mundo lutando, né? Junto por uma condição melhor, e matrilinear, né? A linha era determinada na família pela mulher, né? Não pelo homem. Pode passar para o próximo, Rafael. Então, nos tempos primitivos, o cuidado das crianças cabia a todos. E vocês sabem, para quem não sabe, as mulheres tinham vários parceiros. Vocês sabiam disso? Sabiam ou não? Pois é. As mulheres, elas tinham vários parceiros, e por isso a família ela era baseada nessa linhagem materna. Porque como as mulheres tinham vários parceiros, não conseguia se determinar quem era o pai, certo? Pode passar, por favor. Rafael não vai conseguir passar a lista hoje. Então, o Engels... Agora está funcionando? O Engels, ele estuda 3 estados de família, que são a poligamia, a poliandria e a monogamia. Vocês sabem qual que é a diferença da poligamia e da poliandria? Claro que não, a gente não foi criada para isso, né? Poligamia é o homem com várias mulheres. Poliandria, ninguém sabe porque nós não estamos acostumadas, certo? É a mulher com vários homens, né? Então, o Engels, ele estuda como que isso se deu na sociedade. Isso era uma questão que estava colocado ali para aquela época, né? E só depois que se chega ao estado de relacionamento da monogamia. E Engels tem uma tese sobre isso, bastante interessante, que para ele é determinante para essa construção da família. Pode passar, por favor. Outra coisa muito interessante que o Engels faz, antes de eu apresentar para vocês qual que é a diferença, como que mudou, né, dessa poligamia, tanto para os homens como a poliandria para as mulheres, para a monogamia. Antes disso, antes de eu apresentar para vocês esses conceitos, Engels já fazia uma coisa muito interessante. Ele já diferenciava a família de parentesco. Interessante, porque muitas vezes hoje, a gente também, quando atende nos serviços, né, a gente acaba valorizando muito mais o parentesco do que a família, né? E eu digo isso, eu me apresentei rapidinho, mas antes de ser professora e, na verdade, eu disse meu nome e não disse o que eu faço, né? Eu dou aula em faculdades de serviço social, em cursos de graduação e pós-graduação, cursos de extensão, mas antes disso, eu trabalhei muitos anos na Prefeitura de São Paulo e na Prefeitura de Diadema, e lá eu coordenava a proteção especial, né? Então, tenho bastante contato com serviços, já trabalhei bastante na área da assistência, e a gente vê muito isso, né?
o quanto, quando a gente vai falar de família, muitas vezes a gente aciona aquele parentesco direto e não pensa nesse conceito de família mais amplo, né? Engels já dizia isso naquela época, que família é dinâmico, é ativo. Parentesco é uma coisa mais passiva, mais permanente. Ele já dá uma pista na obra dele para a gente entender que família é muito mais que laço de sangue. Família tem a ver com escolha, família tem a ver com afeto, né? E aí ele vai explicando para a gente esses tipos de família. Eu vou passar porque hoje a gente tem bastante coisa para falar, mas ele vai falar que a família consanguínea, né, todos se relacionavam entre si. Depois, no período selvagem, os irmãos já não podiam mais se relacionar. A família sindiásmica, os matrimônios começam a ser realizados por pares. É uma novidade, serem só dois, né? E o parentesco, nessa época, continua sendo determinado pela linhagem materna. Pode passar. Nessa época, já existia uma questão que é fundamental hoje para a gente trabalhar com as famílias que a gente atende, que é a divisão sexual do trabalho. Eu fico bastante impressionada quando isso não é considerado nas nossas atuações nos serviços de acolhimento institucional, no PAEF, né? Nos serviços de medidas, nos serviços que estão colocados na política de assistência, que é onde, né, a maioria de vocês deve estar vinculado, onde não se olha para essa divisão sexual do trabalho. E onde cada vez mais a gente oprime as mulheres a assumirem cada vez mais tarefas, né? Se não é a mãe, é a tia, é a avó, não é isso? Se essas mulheres não vão para esses serviços, rapidamente elas são desqualificadas, muitas vezes por nós mesmos, dizendo, ai, fui na casa, estava dormindo, né? Cadê a mãe dessa criança? Por que não veio no grupo? Aí você vai olhar para o tema do grupo, um grupo super chato, que nem a gente iria. A gente não vai nem na reunião, a gente não vai nem na reunião de condomínio, né? Mas aí a gente quer que as famílias venham nos grupos. A gente não dispõe de novas estratégias, não dialoga com essas famílias o que elas estão buscando nesses grupos. Mas exige a mãe perfeita, né? Do pai, nem pergunta. Ah, ele não vem mesmo? Naturaliza essa ausência. Isso tudo tem a ver com isso aqui, a divisão sexual do trabalho. Lá atrás, a mulher, ela já foi assumindo o ambiente doméstico e o homem saía em busca de alimentos e instrumentos, né? E aí a coisa foi se complexificando. Pode passar para o próximo, Rafael, por favor. Quando que essa coisa muda, gente? Essa coisa toda muda quando a grana entra em jogo. Não a grana propriamente dita, mas os bens. Veja, se as mulheres se relacionavam com vários homens, né? Como que se dava a questão da herança? Como que se determina o herdeiro? Como, gente? Como que se determina o herdeiro? Pela paternidade, não sabe quem é o pai? E aí? Pois é. A questão da herança, ela foi determinante, porque quem herdava os bens ali, dos filhos, não é? E dessas mulheres, eram os parentes mais próximos, porque a paternidade era desconhecida. Então, os filhos, eles não herdavam também o que era dos pais, eles não sabiam quem eram os pais. Aí começa a se pensar, bom, a gente precisa organizar isso aqui, né? E a organização acontece quando a riqueza aumenta.
a organização acontece a partir da necessidade de determinar com quem que ficam os bens. Né? Então, esse desmonte do direito de herança pela ascendência feminina foi uma necessidade dos homens em relação às heranças. Não é interessante isso, gente? Né? E aí tudo muda. E a tese do Engels, ele vai dizer que a família monogâmica, ela se dá no período já da civilização, né? Que não é mais no estado selvagem, na barbárie, mas no momento da civilização, quando se complexifica o trabalho humano, ou seja, quando se tem ferramenta, quando se consegue viver juntando alguns bens, né? Gado, agricultura, ferramentas, utensílios. Então, a monogamia, ela passa a dar o tom das uniões exatamente para garantir a transmissão de bens. E, com isso, se consolida o que a gente chama de modelo patriarcal. Pode passar, Rafael. Essa família monogâmica, ela vem dessa família patriarcal, né? Onde o matrimônio se dá por pares, aparece a figura do pai, que é uma figura nova, só tinha mãe. Né? O pai é uma figura nova e ele já aparece como responsável pelos bens, e as mulheres e os filhos passam a ser propriedade dos pais. Né? Vão se acumulando cada vez mais riquezas, escravo, meios de produção, e o parentesco começa a ser determinado pela linhagem materna. Pode passar. Paterna. Rafael, pode passar. O patriarcado, então, ele é um modelo baseado no homem pai, no chefe de família, nesses laços conjugais e na dedicação da mulher ao homem, à casa, aos filhos, enfim, aos cuidados da família. Não dá para a gente discutir família sem a gente discutir o peso do patriarcado nas nossas relações até o dia de hoje. Né? Obrigada. Quando a gente quer se referir e fala que o nosso marido é bom, a gente fala o quê? Que ele ajuda em casa. Não é isso? Né? E assim, a gente traz, não é assim que a gente se refere? Ah, ele é um marido bom, ele ajuda em casa. Como eu tenho a responsabilidade, o outro ajuda, né? Essa questão é fundamental para a gente entender como que a gente está tratando as famílias que a gente atende nos serviços. A gente está considerando essas diferenças? Né? No discurso, sim, muitas vezes. A gente consegue transitar para a prática, considerando todas essas diferenças que estão colocadas e todo esse peso do patriarcado ainda nos dias de hoje, né? A gente sabe que as mulheres que a gente atende se sentem muitas vezes absolutamente culpadas por aquela situação de violação de direitos, né? Não é? E a gente vê esse discurso sendo reproduzido nos serviços. O menino está em medidas, é porque a mãe não colocou limite. O menino está acolhido, é porque a mãe não conseguiu se organizar para ter o menino de volta. Né? Sofreu violência, cadê a mãe que não viu que o filho estava sendo abusado? Não é assim? Isso está colocado. Então, a gente pensar nessas relações de gênero é pensar nessas diferenças e desigualdades que estão colocadas e como a gente processa isso nos serviços. Né? O que a gente está considerando que é importante se a gente não está considerando isso? Então, antigamente, gente, como eu disse para vocês, o cuidado com os lares coletivos, tinha o mesmo status que sair em busca do alimento, né? Isso antes. Só que as coisas mudaram. Desde que a mulher foi para dentro de casa e assumiu esse papel dentro de casa, essa atividade passou a ser totalmente, essa atividade de cuidado passou a ser totalmente desqualificada.
é um trabalho não remunerado, é trabalho, dá muito trabalho, né? Quem assume os serviços domésticos, homens e mulheres que estão aqui, sabem o quanto é trabalhoso. Às vezes a gente está em casa fazendo serviço doméstico, quer sair correndo, voltar para o trabalho remunerado, que é muito melhor do que trabalhar em casa, muitas vezes. Mas a gente não considera, não respeita, não luta por políticas públicas que substituam esse trabalho, por exemplo, por restaurantes comunitários, lavanderias comunitárias, né? Contraturnos escolares adequados. Não é? Não é isso, gente? E aí, Engels vai dizer que essa conformação da família colocou as mulheres numa condição muito próxima do escravismo. Para Engels, então, trazendo um pouco dessa teoria dele para a gente iniciar a nossa aula, a monogamia, ela não é fruto do amor sexual individual, mas sim de condições econômicas que objetivam a concentração a partir da constituição do patriarcado e sua articulação com a propriedade privada. Né? Ele não está dizendo, gente, que daqui para frente cada um de nós possa fazer a escolha pela monogamia. Ele está dizendo que na tese dele, na interpretação dele, a família monogâmica surge assim, a partir de uma necessidade econômica, né? E que muitas vezes a exploração, a dominação de um sexo pelo outro é escamoteado de amor, de cuidado, de proteção. Mas, na verdade, o que está por trás são interesses econômicos. Né? E isso a gente vê muito claramente nas condições econômicas objetivas de muitos de nós aqui, que não nos separamos porque não dá para viver com a renda sozinha. Então, vai empurrando com a barriga. Né? De casais que não se separam, casais ricos, porque não querem dividir o patrimônio. Então, todo mundo vive ali o casamento dos pequenos burgueses, do Chico Buarque, que fala que eles vão viver sob o mesmo teto até casarem os filhos, né? Vão tocando, porque dividir o patrimônio causaria um grande impacto. O Engels vai dizer que o patriarcado é a grande derrota histórica do sexo feminino, e isso também é dito por várias estudiosas e feministas. Então, o estudo do Engels ele vai trazer a família pensada como uma unidade econômica. Né? E a gente traz isso para refletir sobre como que estão colocadas essas relações de gênero na família, e para a gente pensar que tipo de atenção a gente está ofertando a essas famílias. Outro ponto que a gente tem que olhar, porque a gente não está olhando só para as questões de gênero, mas também para as questões geracionais, é o que está colocado na relação com as crianças e com os adolescentes, nas famílias. E, embora o Arriès seja um autor europeu, ele traz dados bastante interessantes para a gente quando ele vai estudar a sociedade europeia e vai dizer que, na Idade Média, a família era pensada de uma forma completamente diferente da forma que a gente pensa hoje. As crianças elas eram criadas com um certo desapego. Quem criava a família era a comunidade, não era essa família, né? Pequena que a gente tem hoje. Todo mundo criava ali a família. Era a sociedade que cuidava da criança, não a família. Ele vai dizer também que, possivelmente, isso tem a ver com o fato de que a vida era uma loteria. Nasciam 10, 4 sobreviviam com sorte, 3, 2, tinha guerra, tinham doenças, tinha peste, né? Então, existia um certo desapego. A morte ela era pensada de uma outra maneira. E isso a gente vê em famílias maiores. Né? Em situações de muita privação, que a perda de um filho, né?
ela acontece, infelizmente, com frequência. Não é isso? Agora, imagine isso na Idade Média. Né? Como que era? Nesse contexto, pensando a história da criança e do adolescente, o trabalho infantil não é nenhuma novidade, não, que foi pensada pelo PET. Né? Ele existe há muito tempo e a infância sempre foi reduzida para as classes mais baixas, né? Para as classes que eram privadas da riqueza socialmente produzida. Então, a introdução ao trabalho sempre foi precoce para as crianças pobres. Né? Não sei se vocês sabem, mas antigamente existia, o Arié vai dizer que depois dos 7 anos, a criança ia para o mundo adulto. Ele faz, inclusive, um estudo das fotos, que as crianças, depois dos 7 anos, passam a se vestir como pequenos adultinhos, mesma roupinha. Né? Não existia diferença, nem discussão das necessidades dessa fase. Depois dos 7 anos, vai